Uma boa noite para quem nos acompanha nessa sexta-feira, dia 13 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Ordem dos Advogados do Brasil entra com ação no STF questionando o monitoramento das conversas entre presos e advogados. Destaque de Diego Brião. Um dos trechos da lei que a OAB põe em xeque estabelece que os detentos deverão ter todas as atividades monitoradas por áudio e vídeo, salvo expressa autorização judicial. STF identifica falhas no reconhecimento de suspeitos e reverte decisão que havia determinado julgamento pelo Tribunal do Júri. E Conselho Nacional de Justiça divulga mudanças na avaliação do ranking da transparência do Poder Judiciário para a edição de 2025. Destaque de Sara Niederauer. As alterações incluem novos itens sobre ações de acessibilidade realizadas pelos tribunais e ajustes regulamentares. Nova unidade do STF otimiza a análise de recursos e criação de temas de repercussão geral. Agora são 6 horas e 14 minutos. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. A OAB questiona no STF o monitoramento de conversas entre presos e advogados, alegando que a medida afasta a garantia de sigilo. As informações com o repórter Diego Brião. O Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com uma ação no STF, o Supremo Tribunal Federal, na qual questiona trechos do pacote anticrime sobre o monitoramento das conversas entre presos e advogados. A ação é referente aos diálogos ocorridos nos parlatórios, que são os locais de encontro entre a pessoa presa e o visitante nas penitenciárias de segurança máxima. A ação direta de inconstitucionalidade 7.768 foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes. Em razão da relevância da matéria, o ministro decidiu levar o caso diretamente ao plenário, sem exame prévio do pedido de liminar. De Moraes também requereu informações às autoridades envolvidas. O pacote anticrime foi sancionado no ano de 2019. A legislação trouxe diversas alterações no âmbito penal. Um dos trechos da lei que a OAB põe em xeque estabelece que, no regime disciplinar diferenciado, os detentos deverão ter todas as atividades monitoradas por áudio e vídeo, exceto nas celas ou durante as entrevistas dos próprios advogados, salvo expressa autorização judicial. Na ação, a entidade pede que o STF reconheça a inconstitucionalidade da parte das normas que afasta a garantia do sigilo entre advogado e cliente. Defende ainda que as comunicações entre eles sejam somente monitoradas quando houver indícios de que o advogado esteja envolvido em atividades criminosas. Também pede que as autorizações judiciais para a quebra da confidencialidade sejam limitadas e individualizadas. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. E o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma unânime que a complementação de precatórios, que são pagamentos que o governo deve fazer após condenações judiciais, só pode ocorrer em situações específicas. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso envolvendo o Estado de São Paulo e agora vale para todos os casos semelhantes, pois foi definida sob o rito de repercussão geral. Não é permitido emitir novos precatórios para corrigir valores já pagos, exceto em 2 situações: quando houver erro nos cálculos originais e quando a lei muda e exige a aplicação de um índice de correção monetária diferente. Essa decisão surgiu de um caso em que uma cidadã questionou a forma como o precatório foi corrigido. O Estado usou a taxa referencial, mas o correto seria o índice IPCA-E. A Justiça determinou o ajuste, mas o Estado queria que isso fosse tratado como um novo precatório, o que foi negado pelo STF. E a 6ª turma do STJ anula a decisão diante de foto antiga, imagem de rede social e contradições sobre roupas. Quem explica é a repórter Priscila Mendes. O Superior Tribunal de Justiça identificou falhas no reconhecimento de suspeitos em 3 casos diferentes durante sessão. No primeiro caso, a foto de um suspeito apresentada a uma das vítimas era uma imagem 3x4 feita 9 anos antes do crime, quando o indivíduo tinha apenas 15 anos de idade.
Além do longo tempo entre a fotografia e o crime, a defesa apontou divergência entre as características físicas do suspeito das descritas pela vítima. No segundo processo, sobre um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, uma das vítimas disse que não conseguiu observar as características dos autores do crime, que usavam capacetes. 2 anos depois, a vítima foi chamada na delegacia e, com base em fotografias retiradas de redes sociais, apontou o indivíduo como sendo um dos criminosos e ainda descreveu em detalhes as características físicas. Para o relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, as provas são frágeis e a vítima pode ter sido induzida pelo primeiro reconhecimento. No terceiro caso, a vítima levou um tiro em uma tentativa de latrocínio. Com base em imagens de câmeras de vigilância, a polícia checou as características físicas e as roupas do autor do crime. Um suspeito foi preso e, na delegacia, a vítima o reconheceu como autor do delito. Segundo dados da perícia, a imagem do autor do crime capturada nas câmeras não coincidia com as características do suspeito preso. As falhas em reconhecimento de suspeitos de crimes têm sido objeto de atenção constante no Superior Tribunal de Justiça nos últimos anos. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. No próximo bloco, o ranking de transparência do Conselho Nacional de Justiça tem novas regras para o próximo ano. E ainda, a STF aperfeiçoou a análise de recursos e também a criação de temas de repercussão geral. Agora são 6h19, a gente volta já. Radar da Justiça. Tribunais que desenvolvem ações efetivas para assegurar a prioridade de atendimento e o respeito aos direitos da pessoa idosa vão ser reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça com o selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa. A identificação vai para órgãos da Justiça que demonstrem o alinhamento das atividades com a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa Idosa. Os tribunais interessados deverão apresentar ações que cumpram 5 requisitos. São eles: a garantia de julgamento prioritário de processos judiciais envolvendo pessoas com 60 anos ou mais e qualificação para atendimento de questões relacionadas ao envelhecimento, bem como a implementação de oficinas ou outras ações educacionais voltadas para o uso da conciliação para a solução de conflitos, a criação do comitê com foco na promoção de políticas públicas judiciais de atenção a pessoas idosas e, por último, a adoção de boas práticas de governança sobre o tema. A avaliação dos tribunais para a concessão do selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa vai ser realizada por uma comissão julgadora e terá validade de 2 anos. CNJ estabelece novas regras para a edição de 2025 do ranking Transparência. As informações com Sara Niederauer. Foi anunciado pelo Conselho Nacional de Justiça mudanças nos critérios do ranking de transparência do Poder Judiciário para 2025. As alterações incluem novos itens sobre ações de acessibilidade realizadas pelos tribunais e ajustes regulamentares. Pelo 8º ano consecutivo, o ranking avalia a qualidade e a transparência das informações fornecidas pelos órgãos do Poder Judiciário. Da mesma forma que em 2024, a verificação das informações se dará entre os meses de abril e maio e o resultado preliminar será divulgado preferencialmente em junho. Também serão considerados aspectos como gestão, acessibilidade, ouvidoria e prestação de contas, e os órgãos terão o direito de contestar a avaliação feita. Na edição de 2025, tribunais que cumprirem integralmente os critérios receberão certificados. Estrutura remuneratória, lotação de pessoal e planejamento das ações também serão analisados. O resultado final será usado no Prêmio CNJ de Qualidade. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. E o Supremo Tribunal Federal tem uma nova unidade, a Gerência de Agrupamento de Recursos, vinculada à Secretaria de Gestão de Precedentes. A seção tem o objetivo de identificar grupos de recursos com matérias semelhantes a fim de facilitar a análise de admissibilidade e também a criação de temas de repercussão geral. Em 2023, segundo números da Coordenadoria de Integração Institucional do Tribunal, cerca de 21% dos recursos registrados junto à presidência foram identificados e classificados como similares. A criação de novos temas de repercussão geral também foi impulsionada. Em 2024, a gerência sugeriu
34 novas matérias para o plenário virtual com repercussão geral, sendo 24 delas efetivamente convertidas em temas. A nova unidade foi responsável pela identificação de 41% de todas as matérias submetidas pela presidência do STF com repercussão geral. Agora são 6 horas e 24 minutos, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Justiça de Roraima realiza descarte sustentável de mais de 1 tonelada de equipamentos. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Comissão de Recebimento e Avaliação de Material, realizou o descarte de 302 unidades de resíduos eletrônicos, totalizando mais de 1 tonelada de equipamentos. A destinação adequada do material, especialmente das baterias, foi garantida pelo acordo de cooperação técnica celebrado entre o Tribunal de Justiça de Roraima e o Instituto Descarte Correto. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro promove Natal Social. Destaque de Cid Marcos. Natal Social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve a participação de centenas de pessoas em situação de rua. Amanhã contou com a apresentação musical, celebração de missa e a distribuição de 1.000 marmitas. Na ocasião, também foi comemorado o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Projeto da Justiça do Acre transforma vidas e conquista prêmio Prioridade Absoluta do CNJ. Mércia Lívia. O projeto Pedalando Novos Tempos, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre, tem mudado a trajetória de adolescentes do sistema socioeducativo. A ação foi a grande vencedora da 4ª edição do Prêmio Prioridade Absoluta, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça no eixo socioeducativo. O projeto capacita jovens por meio de cursos de aperfeiçoamento profissional de conserto de bicicletas. Tribunal de Justiça do Amazonas realiza a entrega de presentes a mais de 300 crianças e adolescentes. Destaque de Lígia de Matos. A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou a entrega de presentes a 308 crianças e adolescentes atendidos por instituições de acolhimento. A entrega dos itens faz parte do projeto Árvore Encantada, que há 12 anos atende a pedidos compartilhados pelas crianças em cartinhas de Natal. A confraternização teve momentos recreativos, gincanas e refeição. Agora são 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.